por 2 desertos, assim como a minha história. A minha também teve... nós tivemos 2 desertos. E o pior é que quando tá no primeiro deserto, todo mundo tem muito medo. Já no segundo deserto, quando a gente entende o propósito de Deus, a gente confia muito mais, né? Por isso que você falou, Deus, eu só quero 40 dias. Tudo bem, levou 70. Porque não foi do seu jeito, foi do jeito de Deus. Mas você já confiava totalmente, você já entregava. Agora, é por isso que a gente fala, e aí o nosso pessoal, nosso público, eles morrem de medo quando o cônjuge entra em um outro relacionamento, que é o famoso relacionamento rebote. E aí é por isso que a gente fala, relacionamentos rebotes não duram. Não. Por quê? Porque a pessoa, ela tem toda uma história com você, e aí ela tem toda a raiz contigo. Ela não tem o solo para plantar outra semente. Então a outra pessoa que está vindo é uma outra semente. Ela não consegue enraizar. E aí, isso quem pode falar melhor é o seu cônjuge, né? Que se envolveu com outra pessoa. O meu também fala isso. Mas a gente... Um exemplo, tá no mercado. E aí vê uma bandeja de morango. Ah, mas o outro gostava tanto da bandeja de morango. Ou a outra, né? O ex-cônjuge. Sim. E aí mistura todas as informações. Igual no filme, quando você vai beijar uma pessoa pensando na outra, lembrando da outra. Então não enraiza. E o pessoal morre de medo. Por isso que a gente fala, gente... O ex-cônjuge ter se envolvido com outra pessoa não quer dizer nada. Não quer dizer que não vai ter restauração. Ah, mas... E agora? E se casar com outra pessoa? E se morar junto? E se engravidar? Nós já temos histórias de restauração de pessoas que moraram com outra pessoa, que casaram, que engravidaram filhos. E aí voltaram para casa. Né? Então, assim, isso não quer dizer que não tenha restauração. De jeito. Porque a oração de justo pode muito em seus efeitos, né? E a ligação que tem ali do casamento, é forte, é poderoso. É a instituição que Deus criou. Sim. Né? Quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne. O que é isso, uma só carne? Posso eu, dentro do meu corpo, tá com um braço ferido, tá com um braço cortado, decapitado, e não, o resto do meu corpo não sentir? Essa é uma questão que as questionam muito, né? Por que eu fico tão aflita? Por que eu sinto isso? Gente, o meu cônjuge tá fora de casa, no pecado, sofrendo. Ah, não tá sofrendo, porque lá nas redes sociais tá sempre feliz, tá postando porque ele precisa provar pra sociedade que ele fez uma escolha correta. Mas dentro dele... Que ele fez besteira, na verdade. Ele sabe que ele fez besteira. Sim, mas ele quer mostrar pros outros que ele fez a coisa certa. E aí, por isso, né, essa necessidade de se expor ali, de mostrar pro outro que tá tudo ok, que tá tudo bem. Mas por dentro, ele também tá ferido. E aí, a gente sente... O meu marido, quando ele esteve fora de casa, mesmo a gente estando dentro da igreja, ele tinha um vício. Ele tinha um vício do cigarro. E aí ele conta que nas madrugadas, às vezes ele saía, isso assim, feliz, com a pessoa dos sonhos, perfeita, tarará, tarará. E ele conta que nas madrugadas, às vezes ele saía sem rumo. E ele parava num canto, se escondia e ele fumava maços de cigarro ali. E eu, o que eu fazia? Eu dormia a noite inteira? Claro que não, eu acordava na madrugada. Naquela aflição, aquela sensação estranha, o coração agoniada. E o que tá acontecendo? É o horário que Deus te acorda para orar, sim. Mas orar só por orar? Não. Porque lá do outro lado, ele estava sofrendo. Então, o cônjuge sente algo quando a gente para orar e interceder por ele. Com certeza. E ao mesmo... E o contrário disso. Por isso, Deus te acorda para orar por ele. Porque Deus sabe. A Bíblia não diz que a oração da esposa santifica o marido, que a oração do marido santifica a esposa? Eu uso muito esse versículo. Então, se eu tô orando, de alguma forma, o Espírito Santo tá trabalhando lá do outro lado. Né? Então, naquela época, eu não sabia que ele tava vagando na madrugada aí, sem rumo. Não sabia. Que bom que não sabia, porque se soubesse, balançava, né? Mas eu sabia que Deus estava me acordando para orar por ele. Então, tudo que a gente faz afeta o nosso cônjuge, seja positivo, seja negativo. Sim. No caso do cônjuge que sai de casa, o negativo afeta a gente. Claro. Também, porque você acordava com ansiedade, você acordava sem respirar, porque ele nem respirar conseguia, de tanto que fumava. E aí... O que você fazia? Você rebatia com o bem. Ele estava fazendo mal do lado de lá.
mas você tava fazendo bem. E aí, nesse jogo de bem e de mal, a gente sabe quem é que ganha. Claro. Se não desistir. Essa é a questão. Desistir, né? Por que desistir? Porque é doloroso o processo, Camila. Érica, vocês não sabem? Claro, a gente sabe o quanto dói. Oxe, 9 meses foi o meu primeiro deserto. O segundo foram 3 meses. Então. 1 ano, juntando tudo. Eu vivi 1 e depois 4. Né? É que eu falo dos 70 dias porque no começo eu não busquei por restauração. Tá. Eu quis viver a vida também. Ou deixa a vida me levar. Tá. Fui sendo levada, né? Exatamente pela vida. E como aconteceu a restauração de vocês? Então, e eu me posicionei. Eu orei, eu tinha uma rede de apoio boa. Eu tinha uma mãe intercessora. Eu tenho, graças a Deus. Eu tenho, minha família é uma família de mulheres fervorosas, de mulheres de Deus. Então eu tinha uma rede de apoio incrível, eu tinha amigas, eu tinha essa mentora que estava comigo. E me posicionei em oração. E ele começou a ficar muito balançado do lado de lá. Muito balançado e totalmente opresso, né? Um dia ele me ligava e falava, continua orando, Deus é quem sabe. No outro dia, Camila, chega, acabou. Some da minha vida. Né? Oscilava muito. O pessoal que a gente atende, eles ficam muito tristes, né? Porque falam assim, nossa, teve a reaproximação e aí do nada sumiu. Sumiu, né? Sim, exatamente. Eu vivi isso. Nós tivemos um dia incrível. Lembra que eu falei para Deus, eu não quero mais aquele casamento. Eu não quero mais aquele marido. Não quero, Deus. E Deus disse para mim, sim, você é minha filha amada, eu não vou te dar aquilo. Você entende? Que eu vou te dar aquilo que você precisa e o que você tem me pedido? E aí eu desisti uma semana. Na semana seguinte, ele me procurou para irmos ao parque levar o nosso filho. E ele achou que era interessante irmos nós 3, fomos. E aí a gente teve um dia, assim, de conexão, que eu acho que a gente não se conectava daquele jeito desde que a gente namorava. Olha, um adeno. Eu falo pro pessoal que gerar memórias positivas durante o deserto é muito bom. Especialmente se as pessoas têm filhos, é mais fácil ainda. Sim. Agora eu, Camila, eu tava a 1.000 quilômetros de distância. O Rubens aqui em São Paulo e eu lá em Foz do Iguaçu. E foi sem empecilho pra Deus agir? Não. O Rubens aceitou Jesus aqui sem eu botar a mão. Agindo Deus. Assim, né? Eu lá, meu joelhinho no chão. Agindo Deus, quem impedirá? Nada nem ninguém. E aí vocês tiveram um dia incrível e como foi? Tivemos um date, perfeito. Tá. Perfeito. E aí você, uhul! Só que, lembra, uma semana antes... Voltamos. Uma semana antes do date eu tinha desistido. Então, quando ele me ligou, que ele falou, você quer ir? Eu falei, não. Desliguei o telefone, mas é um desaforo, né? Semana passada, fiz tudo o que ele fez comigo, agora ele veio me chamar pra ir no parque. Não, eu não vou. Desliguei o telefone, mas eu estava pronta pra fazer ir pro interior de São Paulo. Pronta, com a mala pronta, esperando só quem ia me dar carona pra gente poder sair. E aí Deus começou aqui, ó. Vai. Eu falei, não, Deus. Não, Deus, eu desisti, lembra? E Deus falou, vai. Aí eu liguei. Falei, quem vai? Porque ele tava tão desnorteado. Eu falei, só falta querer um date, querer levar a moça, a família da moça. Eu falei, Aí ele falou assim, não, é só eu e o Davi. Eu falei, então eu vou. Mudei todos os meus planos. Falei, e fui no carro falando com Deus. Eu não vou criar expectativas, Deus. Não tem expectativas. Eu vou pelo nosso filho. Aí chegando lá, a gente se encontrou. Ele já tirou a carteira. Você guarda, por favor? Já tirou a camiseta. Você segura pra... Falei, nossa... Intimidade é intimidade, gente. Não perde assim de uma hora pra outra. E eu me deu o celular e eu guardei tudo. E fiquei só observando. E aí começamos. Foi um dia incrível, nos conectamos, conversamos, demos risada. Ele quis saber o que eu tava vivendo, como é que eu tava vivendo, o que processo, o que Deus tava fazendo na minha vida. E eu, a princípio, eu falei, não vou falar. Merece saber o que eu tô vivendo. Aí, era o próprio Espírito Santo falando, conta sim, vai lá, conta tudo que eu tô fazendo na tua vida. Então, a minha primeira resposta era não. Aí eu ouvi a voz de Deus. Conta. Vai, conta. É a chance. E aí, nós ficamos, 12 horas juntos ali. Fomos pra casa, né, pro nosso apartamento. E ele falou, olha, eu vou voltar, mas eu não posso falar pra todo mundo, porque as pessoas não vão entender. Então, eu vou voltar aos poucos. Eu falei, Deus, faz o que o Senhor tem que fazer.
Falei, tudo bem, eu aceito. Eu tava aceitando tudo. Várias mulheres têm medo dessa volta aos poucos, né? Se vai, se não vai, aquela ansiedade. E aí a pessoa começa a olhar muito mais para o homem e esquecer de olhar para Deus, né? Sim, mas eu tinha tanta convicção que era o agir de Deus, que eu falei, Deus, é isso? Então é isso, vambora. Porque eu não ia nesse encontro, o Senhor me mandou ir, eu fui. Enfim, e aí, ele saiu de casa, por volta das 11 horas da noite, meia-noite. No outro dia era eleição, eu ia trabalhar na eleição. Então eu saí de casa às 5 horas da manhã pra trabalhar e já mandei mensagem, né? Aí, 5 horas da manhã, ele ainda tava um pouco empolgado. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Quando foi 7 horas da manhã, ele me ligou, em pânico. Camila, esquece, não tem condições. Porque tá todo mundo aqui falando isso. Começou a chorar, eu falei, pelo amor de Deus, sai de onde você tá. Aí, eu entrando em desespero, porque eu tava trabalhando, já 7 horas, né? Abri os portões da escola, então eu já não podia mais ficar conversando com ele. Eu, não, calma, espera aí. Aí eu conversei com o pessoal, eu falei, eu posso ser a primeira pessoa a almoçar? É 10 horas, deixa eu almoçar. Desci 10 horas. Aí ele me mandou um textão. Aí eu falei, pera, não, isso não é pra mim. Me mandou um textão. Eu preciso que você respeite meu tempo, que você respeite a situação, é tudo muito difícil, parará. E eu ligava e caí. Quer dizer, na minha cabeça, caía a ligação. Não, ele desligava. Eu ia ligando. Não, porque não podia ser aquilo. É por isso que, assim, tem mulheres que quando acontece a reaproximação, a mulherada acha que já deu, ou até homens, né, que também seguem a gente, eles acham que na primeira reaproximação já virou, ok, daí já começa a mandar, e aí o outro lado, ele sente uma cobrança, né? E a gente fala do contato zero, embora eu fale um pouquinho diferente da sua forma, mas eu falo, o contato zero é até que o outro fale que voltaram. E que voltou de vez. Porque senão, você fica aí tem um date. Aí a pessoa que estava ali esperando pela restauração, ela, ok, já estamos novamente. Aí começa a trocar mensagem, o outro se sente pressionado. Se sente até assim, nossa, mas eu sou obrigado a voltar então agora? E aí deixar o outro tomar a decisão 100%. Sempre. Né? Então, e naquele dia eu entendi. Foi o dia mais difícil de todo o meu processo. Eu trabalhei chorando. Nossa, e eu tinha que ficar, não podia sair, né? Fui até às 5 horas da tarde, saí de lá. Tentei ligar ainda, mas aí já tava bloqueada. Que aí ele já me bloqueou em tudo, já acabou. Sem conversa. Isso quanto tempo antes da volta Isso foi mais ou menos dia 14 de novembro. Ele voltou para casa dia 18 de janeiro. Uau. Fiquei 2 meses ainda. Na verdade, eu tava menos de um mês. Tava com poucos dias buscando. Então eu achei, uau, 20 dias de busca, meu marido já vai voltar? Não, eu tinha muito que ser tratada e preparada ali. É por isso que eu falo, tem gente assim que quer a restauração em 1 semana, em 15 dias, às vezes até acontece em 30 dias, mas será que 30 dias deu tempo da pessoa se transformar? Ou dos dois? Porque naquela configuração o relacionamento não estava funcionando, então precisa ser diferente. Sim. E aí precisa ter restauração nos dois lados. Sim. Por isso que eu falo, não queira antecipar a sua volta, porque vai ser mais dolorido. Exato. Porque se você quiser assim, tudo apressado, sem ser o tempo de Deus sobre a sua vida, aí não vai funcionar. Não vai funcionar, vai ser mais dolorido. Sim. Então precisa ter a restauração pessoal. E Deus permitiu essa separação para tratar nos dois. Exatamente. Né? Para daí conseguirem voltar para nunca mais, né? Exatamente. E aí desistiu. Eu durmo muito bem. Claro que no processo de deserto ninguém dorme muito bem. Mas naquele dia eu precisei tomar remédios para dormir. Falei, eu não vou conseguir. Tá doendo demais, doía demais. E é essa dor que vocês sentem, né? A gente também sentiu. É aquela dor de alma mesmo, que você fala, e agora? A carne tá caindo, né? A pele tá caindo, assim. Parece que a gente tá se desfarelando, né? Exatamente isso. E dormi, né? Tomei remédios, dormi. No outro dia eu acordei e fui pros pés de Jesus, fui pra cruz. Falei, Deus, o Senhor me direcionou a tudo isso por quê?
E aí Deus disse pra mim, era só pra você saber o que eu tenho pra você. Uma amostra grátis, sabe assim? A dependência do Senhor, né? É uma amostra grátis do que eu vou fazer na tua vida. Você tá disposta? Então, agora nós vamos começar o processo. Tem que pagar o preço. Você vai obedecer? E aí, nós falamos, vou obedecer. E aí, eu comecei meu processo dali em diante. Processo, assim, 100% entregue, 100% rendida. Então, vocês voltaram em janeiro, vocês passaram Natal. Réveillon, longe, aniversário também de alguém? Dele. Uhum. Ele faz dia 19 e do nosso filho dia 15 e casamento dia 18. Nossa, tudo. Era assim, é a tribo. Tudo pra matar. Né? 15 de dezembro, aniversário do nosso filho, tava fazendo 9 anos, 10 anos. Ó, vou contar. Pandemia, 2020, pandemia. 10 anos o Davi tava fazendo. Vou cortar um bolinho, você vem? Não vou. Mas é aniversário do seu filho. Tá, mas eu não vou. Daí já dói. Dói por você e dói pelo filho. Amanhã eu faço uma coisinha pra ele na casa da minha mãe. E assim ele fez. E aí nesse dia eu mudei o posicionamento. Olha isso, hein? De 15 de novembro até dia 15 de dezembro, um mês. Um mês eu vou obedecer, mas tentando fazer do meu jeito. Na força do teu braço. Uhum. É por isso que a gente não pode querer a nossa restauração na força do nosso braço. Exatamente. A gente vê Deus movendo, Deus agindo, a gente já quer ir lá dar uma forcinha pra Deus, como se ele precisasse. Sim. Naquele dia eu comecei meu contato zero. Uhum. Falei, não, agora eu vou me posicionar. Não é do jeito que ele quer. Eu tô disposta, mas não é do jeito que ele quer, é do jeito que Deus quer. Então, não coloco mais a minha mão. Eu me lembro que nesse dia eu acho que foi a frase mais incrível que o meu filho me falou no meu processo. Porque quem tem filhos sabe do que eu vou falar agora. O deserto nos aproxima dos nossos filhos de uma maneira sensacional. Eu e meu filho, a gente criou uma conexão. Que não houvesse, mas assim, foi... Aumentou, potencializou. Foi muito. E aí eu me lembro que nesse dia, quando acabou o parabéns lá dele e tal, eu tirei as fotos dos porta-retratos que ainda estavam na minha casa, porque eu não tinha tirado ainda. Aí eu saí tirando. E a gente fala isso pro pessoal, né? Olha, reduz pra você sofrer menos, né? Reduz, assim, tira. Quem tem rede social, tira também. Sim, eu já tinha feito tudo isso. Só que na minha casa eu não tinha sentido necessidade de tirar, então eu deixei. Naquele dia eu falei, eu estou tirando. Aí meu filho, por que você tá fazendo isso? Eu falei, porque eu não quero mais olhar pro seu pai. Não enquanto... Aí ele fez assim, eu falei assim, enquanto Deus não trabalhar, eu não quero mais olhar pra ele. Eu só volto a olhar pra ele em foco pessoalmente quando Deus trabalhar. Não quero mais nem olhar pra ele. Aí meu filho falou assim, mas mamãe, você não acredita que Deus vai fazer? Eu falei, claro que eu acredito. E por acreditar é que eu vou fazer isso. Porque a gente, independente de você... Independente não. A primeira coisa é você crer. Mas a gente também precisa se privar de algumas coisas. Porque senão a gente adoece nesse processo. E aumenta o sofrimento, né? Aumenta o tempo no deserto. E ninguém quer ficar aqui 40 anos, né? Não. Aí, uma curiosidade, tá? Isso é uma bobeira, mas naquela época foi importante pra mim. Meu filho falou assim, mamãe, para de bobeira. O papai não gosta dela. Eu nem tinha falado de ninguém. Aí eu dei risada e falei assim, é mesmo, filho? Por que não gosta? Ela fica chamando meu pai de amor toda hora, amorzinho, amorzinho, amor. E ele nem retribui. Olha o meu filho. Aí um dia ele falou assim, ela falou assim pra ele, nós vamos ficar juntos pra sempre? Meu filho, hein, contando tudo isso. Aí disse que ele olhou pra ela e falou assim, não sei. Aí meu filho falou assim pra mim, mamãe, quem ama, fala, claro, nós vamos ficar juntos pra sempre. E o meu pai nunca teve a coragem de falar isso pra ela. Ai, que lindo. Eu entendi naquele dia que era um tratar de Deus. Era um cuidado de Deus. Tipo assim, por que você tá... Tudo bem, tira as fotos que você precisa dar uma desligada, mas a resposta é essa pra você. E olha de onde veio. Veio do meu filho. De uma maneira incrível. Depois eu fui dormir, né, rindo, pensando, olha só. Porque a gente não sabe de tudo, né? E meu filho, não saber. Guardou toda essa informação e na hora certa... Ele usou. Ele poderia ter falado antes, né? E aí, naquele dia eu entrei no contato zero. Falei, Deus... E eu fiz a minha oração com Deus. Falei, Deus, a partir de hoje, eu não coloco mais a minha mão. Aí, ou seja, aniversário dele,
Não liguei. De mandar mensagem, Casamento, nada. dia 18, 3 dias depois era nosso aniversário de casamento. Passou batido, doeu. Nossa, como doeu. Chegou uma hora que eu falei assim, Deus, eu adquiri o hábito de ir ao monte. Não porque o monte seja um lugar... Não, mas é porque lá eu encontrava paz. Tá. Não tinha barulho externo, não tinha campainha, não tinha ninguém. Então, quando eu queria só eu e Deus, era pra lá que eu ia. Meu refúgio.